Bom, o programa Rio Sem Fronteiras retorna essa semana com um tema muito importante, assim como todos os outros, mas esse é bem especial. Nós vamos debater aqui o dia 17 de maio, Dia Internacional de Mobilização em nome da comunidade LGBTQIA+. Um dia em que se coloca na pauta mundial a importância da afirmação e da reafirmação da cidadania da comunidade LGBTQIA+. E esse programa, que é uma parceria entre a Alerj e a Ordem dos Advogados do Brasil, a TV Alerj e a Comissão de Direito Internacional, que tenho muita honra em presidi-la, traz para todos nós, nesse debate, duas figuras que são dois ícones na agenda dos direitos humanos da comunidade LGBTQIA+. Eu tenho aqui o meu querido amigo Cláudio Nascimento, que é diretor, é uma liderança dos movimentos sociais, preside o Grupo Arco-Íris e é membro do Conselho Nacional LGBTQIA+. Cláudio traz no currículo, entre outras coisas, a criação do Rio Sem Homofobia, que é considerado um dos programas mais importantes da América Latina, se não do mundo. Junto comigo também e com Cláudio, meu querido amigo, advogado, uma pessoa que milita no processo legislativo, que milita na advocacia em defesa dos direitos da comunidade LGBTQIA+, que é o Dr. Nélio Giordini. Nélio, muito obrigado pela sua presença aqui. E eu começaria com os dois com a seguinte história. No dia 28 de junho de 1969, as pessoas de Nova York deram basta às agressões cometidas pelas forças policiais contra a comunidade LGBTQIA+. Pessoas reunidas num bar, milhares de pessoas, a partir dali começaram a lutar pela comunidade LGBTQIA+. E participaram de forma incisiva na luta por esses direitos. Passados 52 anos, e reconhecido pela ONU, o dia 17 de maio, nós trazemos aqui o debate a respeito da importância da data internacional pela visibilidade LGBTQIA+. Eu começaria com o Nélio, fazendo a pergunta: por que lembrar, por que resistir e por que mundialmente falar dessa agenda? Bom, para os movimentos sociais e para a nossa pauta, é importante que nós reconheçamos que antes da gente, principalmente para mim, que assumi essa pauta no Poder Executivo, existia a luta do movimento civil organizado. E por gentileza e muito cavalheirismo e muito carinho, eu vou passar primeiro a palavra para alguém que nos representa e que botou a cara antes de todo mundo no sol, que inspira pessoas como eu, que fui gestor no Executivo, ele também foi gestor no Executivo, mas antes de mim, ele sempre esteve envolvido com a pauta, com uma pauta lindíssima, casamento, etc., que é o Cláudio Nascimento. Então, primeiro, eu tenho que agradecer. Por quê? Porque se fui escolhido para estar no cargo do Executivo, foi porque Cláudio estava brigando, foi porque Cláudio, junto com Indianara, junto com Hernani, brigaram, fizeram com que a pauta fosse relevante, com Tony Reis, enfim. Depois disso, fui escolhido por Tia Ju, deputada aqui, vice-presidente da Alerj, também pelo mesmo motivo, e agora recebi esse presente maravilhoso da presidente da OAB, Ana Tereza Basílio, que eu tenho um orgulho muito grande de ter sido escolhido e que está, assim, nos acarinhando, acarinhou Cláudio lá, Hernani, etc. Por essa gentileza, Cláudio, manda ver, porque mais competente do que você para responder essa pergunta, meu amigo, ninguém. Tá contigo. Obrigado, Nélio. Obrigado, Carlos Nicodemos, pelo convite aí de estar nesse momento de conversa. Então, o dia 17 de maio, ele nasce como um dia da resistência, um dia de uma campanha mundial contra a LGBTfobia. O que acontece? Até 1990, a Organização Mundial de Saúde tratava a homossexualidade no Código Internacional de Doenças como uma doença, transtorno e desvio. E daí, então, o Brasil, por exemplo, já desde 95, tinha já derrubado, revogado esse código aqui, por uma campanha liderada pelo Luiz Motti, presidente do Grupo Gay da Bahia, e também João Antônio Mascarenhas, que é considerado um dos primeiros ativistas brasileiros.
Então, mesmo o Brasil já tendo tomado a iniciativa de retirada dessa posição draconiana, desrespeitosa e estigmatizadora, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, só foi retirar do Código Internacional de Doenças a homossexualidade em 1990. Então, a gente passou, desde 90, a celebrar essa data como a data justamente do fim do estigma, da tentativa que muitos setores da ciência ligados a segmentos fundamentalistas tentaram inventar uma fake news de muitos anos, que era associar a homossexualidade a alguma ideia de desvio ou transtorno. Então, desde 90, são realizadas campanhas anuais em todo o mundo para lembrar pessoas que sofreram estigmas, perseguição sobre essa batuta do conceito de doença e também para reivindicar o que é que a gente quer para um futuro inclusivo, um futuro que respeita a diversidade, porque infelizmente ainda a cada 18 horas uma pessoa é assassinada no Brasil em razão da sua orientação sexual ou identidade de gênero. Todas as pesquisas apontam que mais de 75% das pessoas LGBTI+, já sofreram algum tipo de agressão física, né, em razão da sua sexualidade. E recente pesquisa sobre bullying LGBTI-fóbico da Aliança Nacional apontou que mais ou menos 80% das pessoas LGBTI+, pesquisadas assumem que já sofreram algum tipo de preconceito ou discriminação nas escolas. Ou seja, um espaço que deveria ser de aceitação e de inclusão é ainda um espaço de rejeição, de reprodução do preconceito e da discriminação. E aí, quando a gente vai para o mundo do trabalho, você pega que um dado muito sério, que a cada 20 pessoas heterossexuais, heterossexuais empregadas, você não tem nenhuma travesti empregada. Então, você mostra aí o quanto que ainda há um fosso enorme na inclusão dessa comunidade, né, para a sua cidadania. Então, se por um lado a gente tem a violência direta com agressão física, agressão verbal, violência psicológica, por outro você também tem a exclusão de pessoas LGBTI+, do espaços de trabalho, de inclusão social, então um ambiente de extrema negação de direitos. Então, nesse sentido, é fundamental, no dia 17 de maio, a gente lembrar das nossas irmãs, nossos irmãos que já tombaram no meio do caminho por conta da LGBTfobia e aqueles e aquelas que ainda sofrem a discriminação e o preconceito nos dias atuais. Por isso a importância dessa data como uma data educativa para marcar simbolicamente, de maneira estratégica, a necessidade dos governos, das agências, dos órgãos de justiça a valorizar e reconhecer as demandas da comunidade LGBTQIA+, do Brasil e do mundo. Muito bem, Cláudio, você trouxe aí uma correção que é verdadeira. Essa data de 17 de maio, ela vem numa perspectiva de mobilização, especialmente da OMS, mas a gente tem também esse dia, 28 de junho, e aí combinamos as duas datas, que acontece esse movimento histórico da sociedade civil, essa resistência em torno da agenda LGBTQIA+. Então, Nélia, eu queria que você trouxesse um pouquinho para a gente, da tua experiência, esse olhar internacional, pegando os dados nossos, em nível de Brasil, mas também trabalhando com esses indicadores internacionais diante desse quadro que, lamentavelmente, nós vivemos na nossa humanidade. Então, eu vou dividir contigo algumas experiências que eu tive logo assim que eu fui convidado para assumir essa pauta no município do Rio. Logo assim que eu recebi o convite, eu fui compreender como que isso funcionava em alguns países que eu achava que seriam muito importantes para a gente pensar a política pública. Um dos primeiros países que eu fui conhecer, pasmem, foi a Rússia. Eu fui a Moscou para saber. E por que eu parti para esse espaço? Porque eu não sei se vocês sabem que lá
o conservadorismo com isso. Salvo o melhor juízo, eles não têm uma lei proibitiva, mas existe totalmente um comportamento contrário a isso. Então, o que eu pude perceber lá? Se você pegar a via principal em Moscou, que chega até a Praça Vermelha, você tem tipo umas vilas, que nada mais são do que... Imagina essas galerias que nós temos por aqui, e a população LGBT, os ativistas, ficam quase que nesses espaços escondidos no fim dessas vielas. E aí eu fiz questão de conhecer isso. E o que eu pude observar? Que aí a gente está falando 2017, que já existia um pavor deles com o governo. E que não existia, salvo o melhor juízo, pelo que eu pude escutar, nenhuma prática, nenhuma política que atendesse essas pessoas. O que eles faziam eram simplesmente atividades entre si para se defender. Outro espaço que eu também pude observar foi os Estados Unidos da América. Pontualmente, eu fui a Filadélfia. Por quê? Porque Nova York, a gente tem uma abertura, mas não é para a questão da pauta LGBT. É uma abertura cultural. Então, o que acontece? Como diz Sinatra, se você consegue fazer lá, você vai fazer em qualquer lugar. E aí, Nova York não era interessante para mim. Eu fui conhecer a Filadélfia por quê? Porque eu havia lido um material que dizia que na Filadélfia você tinha, inclusive, as placas da rua com a bandeira de arco-íris, onde essa comunidade poderia ter uma certa paz social. E aí, conversando com essas pessoas, ou seja, a gente saiu do intento de um espaço que era totalmente arredio para um espaço, na verdade, que se dizia, digamos assim, receptivo à pauta, que inclusive tem as ruas com as bandeirinhas de arco-íris. Conversando com os americanos, o que eles disseram para mim naquele momento, naquela pesquisa empírica que eu estava fazendo? Que eles se sentiam o quê? Apartados da cidade, ou seja, apartados da realidade. E como, eu não sei se todos sabem, mas essa região da Filadélfia tem um movimento do povo preto muito forte. Então, eu esperava que, inclusive, esse movimento do povo preto já estivesse num nível também como da população LGBT. E não foi o que eu encontrei. Na minha caminhada na coordenadoria, eu fui visitado por alguns representantes internacionais. Um deles foi a Alemanha, que haveria uma parada em Colônia e que havia me convidado para estar lá com eles. E o que eu pude perceber, por exemplo, em Berlim? Em Berlim também tem um comportamento muito aberto à pauta. Mas, em relação à legislação, e aí o Cláudio pode até me ajudar aqui, eu não tenho acesso, a não ser os princípios de Yogyakarta, enfim, alguns documentos internacionais, eu não tenho, tirando alguns países aqui latino-americanos, inclusive o México, eu não tenho ciência de um ordenamento jurídico que tenha uma legislação clara e defensiva, e que defenda essa população de forma clara. Então, assim, eu não tenho esse conhecimento, talvez o Cláudio tenha, mas tirando o México e a Constituição mexicana e os entendimentos que ali você tem, eu não conheço nenhum país do mundo que, tirando a questão do casamento igualitário, para não errar, que já tem alguns países, na verdade, que já reconhecem de forma legal, não são muitos, mas outros direitos sociais, né, que é o que a gente quer, além do casamento igualitário, eu não tenho conhecimento nem nos Estados americanos. Eu queria trazer também, e você relata de maneira com muita propriedade as suas experiências, as experiências exitosas, Cláudio, especialmente aquilo que a gente pode chamar, que inclusive tornou-se aqui uma lei, que é o programa Rio Sem Homofobia, né, do qual você participou ativamente, esteve lá na pedra fundamental e que traz essa pauta que o Dr. Nélio dispõe aqui para todos nós entendermos, que é ir além do casamento igualitário, ou seja, a construção de uma cidadania, ou seja, a gente vem de 1990 até aqui, 35 anos se passaram
e a gente chega com experiências também que têm essa capacidade de formular uma política para além do casamento igualitário, que é muito importante, mas que precisa também de outras questões que você, inclusive, já mencionou, Cláudio, que é a empregabilidade. Mas sobre isso, você vai responder no próximo bloco. Aguenta aí que a gente já volta. Bom, voltamos para o nosso segundo bloco, o programa Rio Sem Fronteiras, um programa da parceria Alerj, OAB do Rio de Janeiro, com a TV Alerj e a Comissão de Direito Internacional, que eu, Carlos Nicodemos, presido lá na nossa OAB, com a liderança da nossa presidenta Ana Tereza Basílio. Terminamos o primeiro bloco, Cláudio, falando o seguinte: as boas práticas e a boa experiência, numa perspectiva decolonial, falando também para o exterior. Fala do Rio sem homofobia, do que é essa experiência internacional, eu diria. Então, primeiro eu quero dizer que a gente precisa ter realmente essa postura de compreender que também essa construção da luta contra a LGBTfobia, ela é um processo de via de mão dupla. Se, por um lado, a gente precisa se inspirar nos países que avançaram na temática dos direitos da população LGBTQIA+, no mundo, nós também temos ensinamentos para o mundo também. Eu acho que é uma via de troca, né, de via de mão dupla, aonde todo mundo aprende e troca junto. A primeira experiência de um Estado moderno que vai incluir na Constituição Federal do Estado Nacional a proibição da discriminação por orientação sexual é o Estado da África do Sul, que vai, logo depois do fim do apartheid, fazer a reconstrução do país sob novos princípios de igualdade racial. E aí, então, vai ter a Constituinte da África do Sul, que vai, então, incluir também a proibição da discriminação por orientação sexual. Então, ela é um marco, né, um país de maioria negra, que sai de um processo de apartheid e inclui a proteção também à comunidade LGBTQIA+. A gente vai pegar ali na Europa também países como Noruega, Suécia, Suíça, a Alemanha com algumas legislações também de proteção à comunidade. E também, se a gente pegar também no Canadá, províncias como Toronto, Ottawa, que são províncias que têm uma série de legislações que protegem. O que a gente precisa compreender é que, no nível internacional, você tem países que têm a mesma perspectiva legislativa e legal, que é só no plano nacional que define a proteção legal a crimes e tudo mais, e tem países que têm autonomia, né, dos estados para poder avançar em certas políticas de proteção. Mas eu acho que é importante dizer também que hoje no mundo, infelizmente, nós temos ainda mais de 70 países que tratam a homossexualidade como crime, inclusive com a possibilidade de pena de morte. Por exemplo, se a gente pegar a Nicarágua, na Nicarágua não só a pessoa é presa, como também o vizinho, ou amigo, ou um parente que souber que a pessoa é homossexual e não ter denunciado para o Estado, ela vai ser também penalizada pelo Estado, porque ela viu um crime e não denunciou. Então, você imagina o grau de perseguição para essa comunidade de ter ainda seus familiares, seus amigos pressionados a terem que denunciar, abre e fecha aspas para isso, o amigo homossexual. Então, ainda é um tema em grande debate no mundo. Muito importante, Cláudio, isso que você traz. Eu queria ligar a uma outra discussão que é importante também, em cima daquilo que a gente está colocando no cenário internacional, porque esse é um programa de direito internacional, que é hoje a questão do mundo globalizado, as redes e a questão da violência e do discurso de ódio. Como é que a gente pode pensar esse mundo globalizado e enfrentar hoje, os grupos LGBTQIA+, são alvos preferenciais desse discurso de ódio.
desses ataques. Queria a opinião dos dois especialistas. Queria começar com o Nélio. Como é que a gente pode fazer esse debate mundial a respeito do enfrentamento desse discurso de ódio nas redes, Nélio? Primeiro de tudo, deixa eu retomar aqui uma fala, porque quando o Cláudio colocou todos esses direitos espalhados pelo mundo, inclusive com os exemplos que ele trouxe, a gente tem que retomar aqui uma lição básica de direito constitucional, que é o acesso às ondas de acesso aos direitos. Quando eu discuti sobre os grupos vulneráveis, e com tudo que o Cláudio trouxe, se você for observar, os direitos alcançados pelas populações LGBTs no mundo estão todos no nível dos direitos de primeira dimensão. Quando eu digo que o mundo não entrega para a nossa população algo que nós esperamos, o mundo não nos entrega os direitos de segunda e terceira dimensão. Quais sejam os direitos sociais, o fazer do Estado. E isso, eu posso te dizer que pelo menos de 50 estados americanos, eu já passei por 30. Salvo o melhor juízo, dia desse eu estava contabilizando, e eu não estou falando isso para me jactar, mas porque Deus me deu essa oportunidade, eu conheço pelo menos 73 capitais no mundo. Um programa como o Rio Sem LGBTfobia e um trato que o Brasil dá para a nossa realidade, ou seja, entendendo que nós somos um grupo vulnerabilizado pelo Estado e pelo mundo, nós não temos isso por aí. Quando o Cláudio diz que a África do Sul proibiu, nem precisaria proibir, porque direito fundamental, desde o justnaturalismo, não nos pode ser negado. Então, a África do Sul simplesmente constitucionalizou algo que, desde os estudos justnaturalistas, nós já temos direito. Não fez nada de diferente. A nossa Constituição, infelizmente, pelo nosso processo civilizatório, precisou da Suprema Corte para poder dar uma interpretação que cá muito para nós. Agradecemos, sim, a nossa Suprema Corte, mas isso já nem posso mais falar de direitos humanos, é humanitário. Então, para deixar claro, eu não sei o que o Cláudio pensa, depois ele pode dizer, mas o que eu vejo pelo mundo, e até mesmo pelos nórdicos, que o Cláudio trouxe o exemplo dos nórdicos, e aí já vou responder a sua questão sobre a questão das redes sociais, os nórdicos, em Oslo eu tive uma experiência muito positiva, mas o que traz essa experiência positiva? O movimento feminista barrerou o machismo. Então, quando o movimento feminista barrerou o machismo na Noruega, nós também fomos agraciados com essa barreira do feminismo. Mas se você for olhar a legislação norueguesa, o que você tem simplesmente é um reconhecimento dos direitos básicos. Nada parecido, por exemplo, o Cláudio está aí com o Hernani, com o Rio Sem LGBTfobia, levando a nossa fala por vários municípios, levando a nossa voz com políticas, por exemplo, no Covid, de entrega de cestas e alento para as pessoas. Isso, modéstia à parte, é nosso e o Cláudio tem que ser reconhecido e diferente do vetor de lá para cá, é um vetor daqui para lá. Então, os órgãos internacionais que, ao meu ver, Cláudio, desculpe, fazem muito pouco pela nossa pauta, porque direito fundamental a gente não pede, é simplesmente um reconhecimento, precisa de pessoas como você para dizer, meu filho, isso aqui já é nosso, a gente precisa de mais. Quanto às redes sociais, nós tivemos um último entendimento das nossas cortes superiores, se dispondo de que a soberania que até então nós entendíamos na área do direito internacional, muitas das vezes como uma realidade cristalizada, que os nossos provimentos jurisdicionais não atravessavam fronteiras. As nossas cortes superiores entenderam agora, salvo o melhor juízo, no entendimento, no informativo 850 do STJ, entenderam o quê? Que não, senhor. Se a empresa ela está aqui e se entendeu aqui no Brasil que determinada publicação, que determinado posicionamento é contrário ao nosso ordenamento e atingiu um direito de um nacional, esse dever
também tem que ser cumprido em qualquer outro Estado soberano. E o que acontece explicitamente com a nossa pauta? Entende-se que a internet é um campo de terra de ninguém. Então se escolhem os grupos para atacar os grupos. E o preconceito é conosco, porque nós somos um grupo vulnerabilizado, é melhor do que o Cláudio pode dizer, mas na questão do ordenamento jurídico, a nossa jurisprudência também tem que ser utilizada. Um dia desse eu escutei o ministro Luiz Roberto Barroso falando sobre isso. Nós conseguimos entender que as pessoas não podem ficar escondidas aí. Então, hoje se discute o marco da internet, hoje mesmo está se discutindo o marco da internet, mas nós temos uma legislação que ela é muito clara, em algum aspecto, por questões americanas, ainda fica muito naquela coisa, né, do notice and take down, né, que é do nosso marco civil, mas a nossa jurisprudência já consegue alcançar, sim, os crimes de ódio da internet. Então, assim, falta muito, mas nós não podemos ter complexo de vira-lata. O Brasil, ele está na frente do mundo em muitas coisas, entre elas a quantidade de processos que a nossa Suprema Corte... Muito bom, Nélio, muito bom. Decide. Excelente. A gente já vai para o final aqui do nosso programa, estamos com o nosso horário quase estourando, mas eu queria te ouvir, Cláudio, rapidamente sobre essa questão das redes. E, Nélio, parabéns pela intervenção, porque parametrizou muito bem o caminho, inclusive, por onde devemos seguir. Cláudio, queria te ouvir sobre a questão das redes rapidamente. Então, primeiro, eu acho que o que Nélio trouxe, eu concordo plenamente. Nós precisamos, como comunidade LGBT, compreender que quando avançam os direitos humanos para um segmento social, isso abre as portas para também a comunidade LGBTI+. Especialmente quando avança a questão dos direitos das mulheres, né, que é fundamental porque debate justamente a igualdade de gênero. Então, tem até uma frase que eu sempre repito: temos que lutar pela justiça para as mulheres, porque enquanto temerem e odiarem o feminino, temerão e odiarão o feminino em mim. É numa lógica de que, à medida que essa luta das mulheres avança, é uma porta também que se abre para discutir a igualdade de gênero e o direito ao afeto e à sexualidade como um todo. Por um lado, é estratégico, mas por outro, a gente precisa também compreender que essa disputa de narrativa e de espaço na sociedade precisa ser feito o tempo inteiro. Porque na própria concepção de direitos humanos, nós temos, por exemplo, a ideia na década de 90, por setores no Brasil do Conceito de Direitos Humanos, que achava que era só a questão fundiária, a questão do meio ambiente, né, e de criança, que a gente, logicamente, defende também que toda criança tem que ter o direito, né, pleno, e que, a bem da criança, tudo tem que estar à disposição dela, sim. Mas, por outro lado, direitos humanos precisa ser uma agenda muito mais ampla que abarque vários outros setores da sociedade. Esse debate é também, como o Nélio falou, e eu concordo, que o direito ele é muito mais cultural do que métrico, né? É o processo também da sociedade intervindo, da sociedade demonstrando e reivindicando, né, seus direitos, que vai a gente ir mudando, né, de maneira estratégica, né, passo a passo, acumulando forças, que a gente vai mudando a visão. Então, para mim, direito à cultura, por isso que fala muito da cultura de direitos. É fundamental a gente conquistar legalmente um direito, mas é fundamental cumpra-se desse direito para que efetivamente ele mude a vida das pessoas. E aí, no plano internacional, nós temos hoje um avanço da extrema-direita muito grave no mundo todo, que tem atacado direitos históricos que a comunidade conquistou em alguns países. Então, é uma preocupação hoje em qualquer país do mundo, porque com o aumento da extrema-direita, a fake news, o negacionismo e uma série de outras questões associadas ao fascismo coloca em xeque, né, as garantias fundamentais. Por isso, no Brasil também, nós não podemos descolar a agenda dos direitos LGBT da agenda dos direitos humanos e da agenda de outros segmentos discriminados e oprimidos. Precisamos andar juntos e pensar numa perspectiva global.
Obrigado, Cláudio. Desculpa te cortar. É uma pena, mas assim, nosso horário realmente bateu aqui no limite. Olha, queria agradecer aos dois, assim, pelo maravilhoso debate. Muito obrigado aos dois. E a gente vai encerrando, então, o nosso programa Rio Sem Fronteiras com o debate sobre o dia 17 de maio, o Dia Mundial pela Diversidade e pela Defesa dos Direitos da Comunidade LGBTQIA+. Até o próximo.